Padre Antônio Bogassi também está aqui com a gente e durante as falas do cardeal Giovanni Battista Re, ele disse o seguinte, vou abrir aspas aqui. Papa Francisco elevou incessantemente sua voz, implorando pela paz e convidando a razão e a negociação para encontrar possíveis soluções para as guerras. Ele destacou isso em alguns trechos durante a lida desse texto. Então, padre, essa também foi uma missão do Papa Francisco, de tentar o diálogo, de apaziguar, de mediar, e ele até então conseguiu essa aproximação. Veja, a questão do Papa é a sua missão. Uma vez quiseram dar para um Papa o prêmio Nobel, ele falou, não, já é minha missão, trabalhar, lutar pela paz. E ele tentou mostrar que só a paz é possível. E ele às vezes falava até de uma forma até um pouco veemente, até um pouco forte, né? E lamentando que alguns povos, usando o nome de Deus, não promoviam a paz. E ele acreditou sempre na luta pela paz, sobretudo porque nós vivemos momentos, e ele chamava atenção, nós temos 2 focos ocidentais, semi-ocidentais de guerra. Essa igreja de Santa Maria Maior está chegando. Aquela rua lá era a rua Avenida Merulana, que vai dar nessa entrada da igreja de Santa Maria Maior. E aí então ele mostrava que também existem guerras na África, fratricidas. Existem guerras em países pequenos, existem povos poderosos, prepotentes, não os povos, não pense nos povos, que estão efetivamente trucidando os menores, os mais frágeis. A luta pela paz é um dever de todos. E ele estendeu, como se dizia bem antes, ele está dando a ré para entrar de ré na igreja de Santa Maria Maior, na Basílica. Mas a questão da ecologia também, o professor Vitor falava, a questão do feminino, da valorização, da importância da mulher também. Isso também é importante, o valor da mulher. Ele foi o Papa que colocou uma mulher para administrar um dicastério, porque o dicastério não é um serviço litúrgico que tem que ser feito por um padre, mas por uma pessoa capaz de governar algumas instâncias. Então ele fez muito isso, sem perder a tradição, sem perder os valores, sem perder aquilo que é o essencial. E a tradição cristã é isso, Jesus Cristo se abaixava para falar para as mulheres, Jesus Cristo evitou o primeiro feminicídio daquele tempo, quando queriam apedrejar uma mulher, ele quase que perguntou, mas se ela era adúltera, cadê o outro? Ela estava sozinha, entendeu? E lutando entre a tradição, pseudo-tradição de Moisés, né, que a gente sempre usa o nome daquilo que a gente quer para falar o que a gente gosta que seja, né? E o Papa, por isso ele provocou também certa rejeição dentro do catolicismo. Nós temos grupos católicos que não gostam do Papa. Alguns disfarçam e alguns são escancaradamente contrários. O que eu dizia, que ele fique dentro de nós. Que vocês que estão na mídia pensem nos pobres, nas pessoas que sofrem, nas pessoas vulneráveis, que pense naqueles que buscam. O Papa nunca teve partido político, nunca teve opção nem por capitalismo, nem por comunismo. Interessou para ele a vida de todos, os pobres de espírito e os pobres da calçada. Ao longo aqui do pontificado, né, padre, só para corroborar o que o senhor está dizendo e o que o historiador disse, as mulheres tiveram nomeações inéditas, né, para alguns cargos lá no Vaticano, direito a voto em reuniões também, e quando ele chegou, tinha 846 mulheres trabalhando na administração do Vaticano, e nos primeiros 10 anos esse número foi a 1.165, quase 1.200 mulheres trabalhando. Então ele efetivamente deu muita oportunidade para essas mulheres. Nós vamos a Roma porque o Luca Bassani está com a gente, tem mais informações direto da capital italiana, acompanhando de perto o sepultamento do Papa Francisco. Pois não, Luca? Grande parte da mídia e dos fiéis deixaram a Praça São Pedro, o sinal estabilizou, vocês conseguem ver um pouco melhor da visão privilegiada que nós
da imprensa tivemos do funeral do Papa Francisco, diretamente do Braccio di Carlo Magno, né, de um dos braços chamado para o Carlos Magno, que abraça toda a Praça de São Pedro. Eu acho que 2 pontos são importantes serem levantados aqui em relação ao enterro do Papa Francisco, já que a parte religiosa foi tão bem explicada, de forma tão eloquente pelos nossos convidados, a parte política, que nós tratamos aqui todo dia, também merece certa atenção. Por se tratar do primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa americano, do continente americano, eu particularmente senti falta de chefes de Estado que sejam da América Latina, que fossem da América Latina. Tirando o presidente Milei da Argentina e o presidente Lula do Brasil, não há nenhuma representação de respeito de chefes de Estado dos países latino-americanos. Não vimos a presidente Sheinbaum do México, não vimos o presidente recém-eleito do Uruguai, presidente do Paraguai, do Chile, do Peru, da Venezuela, de Cuba e de tantos outros países da América Central, Panamá, Costa Rica. Eles nem ao mesmo estavam constando na lista de personalidades políticas que foi divulgada à imprensa. Então, é uma pequena crítica, talvez, ao nosso próprio continente, que não valoriza, talvez, o único Papa que nós veremos em nossa vida, considerando como o conclave competitivo, com muitos cardeais da Europa, da Ásia e da África se projetando, sem a esperança de um novo cardeal latino-americano. Então, a gente vê que talvez não tenha sido um ponto positivo. Em relação ao cortejo, ele chega agora na Basílica de Santa Maria Maggiore. Esta parte do sepultamento não será televisionada, ela será privada, apenas durante a noite será rezar o rosário durante a noite, e os fiéis poderão adentrar a Basílica a partir das 9 horas, horário de Roma. Obrigado, Luca Bassani, em Roma, volta daqui a pouquinho. Você que acompanha a Jovem Pan pela FM, fica agora com a programação musical. 8 em ponto. Repita. 8 em ponto. E a gente conversa agora com o padre. Vamos acompanhar essa imagem? Era isso que eu ia falar. Vamos chamar essa imagem aí. Vamos, essa imagem é muito importante. O padre está aqui com a gente, pode descrever até melhor. Padre, com você, acho que o Padre Antônio Bogassi. Por favor, todo mundo falou aqui junto. Padre, pode acompanhar então com a gente essa imagem e descrever qual é esse momento. Qual é esse momento? Esse momento é Bogassi. Quando você esquecer, Elisa, você pensa bom gás e tira o M, tá bom? Não, padre, porque falaram aqui no meu ouvido, falaram juntos aí, eu me perdi Imagina, eu escrevi logo. A primeira coisa engraçada, vocês perceberam, né? Eles inverteram a posição do caixão, isso não tem nenhuma importância, porque pelo ritual isso entra com os pés para frente, tá? Eu sei porque a gente vive fazendo velórios e a gente toma um pouquinho de cuidado com essa delicatesse, né? Mas isso não vai mudar nunca. Para o Papa Francisco não mudaria em nada, porque ele sempre buscou o essencial. As pessoas estão brigando pelos detalhes, ele está brigando pela vida, né? E aí, então, tem o cortejo, vocês viram ali vários padres dominicanos, aquelas vestes daqueles que estavam em branco e preto, são dominicanos, e agora está entrando. É o momento final, é como se nós estivéssemos colocando dentro de um túmulo o nosso ente querido. Essa igreja é cuidada pelos padres dominicanos, como outras igrejas em Roma, são igrejas de tradição, como aqui no Brasil, os dominicanos também têm uma importância muito grande. Essa igreja de Santa Maria Maior é a coluna da nave principal, e é aí que o Papa está sendo levado para colocar então naquele que será o seu repouso final. Aquela é a imagem de Santa Maria Maior, que é muito tradicional, e será perto dessa imagem que o Papa será sepultado. Aí que eu digo, esse primeiro é um cerimoniário, os outros são da congregação de São Domingos, né? Uma congregação muito importante, no Brasil teve uma importância muito grande, e eles estão acompanhando ali. E aqueles que carregam são como que pessoas escolhidas da guarda, não propriamente da guarda, mas do serviço diplomático do Vaticano. E esses que estão indo aí são ministros, sacerdotes, estão com o chamado tricórnio, que chama popularmente barrete, que tem em suas cabeças. Esse daí é um patriarca oriental. Tá? Ok.
e esses são os que estão fazendo o cerimoniário. Ok. O padre Antônio Bogás está conosco explicando aqui o andamento, né, dessa cerimônia. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele aqui na Jovem Pan. Hora certa na Pan, 8h03. Repita. 8h03. Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, edição especial neste sábado, acompanhando o sepultamento do corpo do Papa Francisco. Neste momento, o caixão já chegou até a Basílica Santa Maria Maggiore e a gente vai seguir acompanhando. Estamos desde cedo trazendo todas as informações, já tivemos a missa de Exéquias, agora a gente vai acompanhar informações a respeito do sepultamento. E para quem está nos acompanhando com imagens também, observa aí o caixão sendo conduzido já dentro da Basílica. Temos vários convidados aqui na manhã de hoje que estão nos ajudando a entender esse momento, trazendo mais subsídios para que você possa entender melhor todo esse momento, né, Elisângela? Isso mesmo, o padre conversa agora com a gente, padre Bogás, que o Papa, ele é o primeiro Papa a ser enterrado, então, fora do Vaticano, em mais de um século. Em vez de ficar com os outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele pediu que o enterro, então, fosse na Basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus. Lembrando também que ele pediu para que fosse enterrado com os sapatos que ele sempre usava, os sapatos pretos velhos, como o Knights também falou aqui com a gente. E, padre, deixa eu te perguntar, neste momento, existe uma nova abertura de caixão? Em alguns sepultamentos acontece isso ou não? Neste momento agora, todo mundo, assim, só vão ficar os mais próximos, obviamente, sem abertura de caixão e já acontece o sepultamento. Provavelmente, nesse momento, se segue para o sepultamento, né? Mesmo lá não houve abertura de caixão depois que se fechou, né? Então ele é colocado ali, naturalmente o serviço técnico mais vai ser feito depois. Provavelmente não haverá mais a abertura de caixão, ele será colocado ali. Depois as questões mais específicas serão feitas depois, pelos técnicos, as pessoas que vão fazer direitinho a parte técnica, né? Quando termina a parte religiosa desse serviço. Então é assim que deverá acontecer. As pessoas da família toda já tiveram o seu momento para fazer as homenagens e as despedidas. O padre, e aí posteriormente a Basílica poderá ser visitada pelo público, como o Lucas chamou a atenção mais cedo. Talvez a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, a gente já tenha um fluxo maior de pessoas para tentar, de algum modo, visitar o túmulo onde está o Papa Francisco, né? Deverá, ela continuará como uma basílica aberta, aberta o dia todo, né? Alguns falavam que talvez já começasse a partir de amanhã a visitação, outros falam a partir de segunda, mas é como quem vai ao Vaticano e os papas estão na cripta, as pessoas descem livremente até a cripta e ali visita os túmulos dos últimos papas que estão lá sepultados. A maioria desde o século XVI, quando foi construída a Basílica de São Pedro, que deixou de ser no São João do Latrão, a igreja, e foi transferida para a Basílica de São Pedro, porque o Pedro morreu naquela colina. Então aí será como uma igreja, as pessoas vão lá e vão visitar onde está o seu túmulo. Foi essa opção dele, porque ele quis no testamento dele que não se fizesse o que ele não queria que fizessem em vida. Ele não queria que vestisse ele de pompas, não queria que vestisse ele de nada tão glamuroso, solenidade e simplicidade. Então esses são os momentos finais onde ele vai ser colocado, onde permanecerá o seu corpo para sempre. E o Papa pediu então que a sepultura fosse no chão, sem nenhuma decoração ali especial e feita em mármore e com a única palavra, né? O nome que ele escolheu, Francisco. Simples, singelo, humilde, professor Marco Vinícius de Freitas, e assim foi o seu legado e assim termina o seu legado, com muita simplicidade na basílica que ele escolheu, aos pés então de Nossa Senhora Aparecida. Sim, e Elisângela, é muito importante enfatizar também que o fim deste ministério de Francisco revela o quanto ele se preocupou
de fato, na medida do possível, transformar aquilo que lhe era possível fazer. Muitas vezes a gente acredita que o chefe, né, o líder da igreja tem o poder para fazer profundas transformações, mas nós entendemos também que tudo numa instituição milenar, você tem aí algumas dificuldades criadas até mesmo por fatos históricos, por resistências internas e também pelos próprios grupos de poder que vão se constituindo e se construindo ao longo dos séculos. Então, ele conseguiu avançar em muitas áreas, como foi comentado anteriormente, ele foi relevante nesse processo, foi muito ecumênico na sua atuação. Nós vimos aí uma aproximação até mesmo com o islamismo, vimos uma aproximação grande com a igreja anglicana e uma tentativa ali de fazer com que se enfatizasse mais aquilo que une as pessoas do que aquilo que as divide. Eu acho que, como foi mencionado por uma das pessoas que falou anteriormente, eu acho que uma das lições mais fundamentais que Francisco deixou, e talvez a mensagem fundamental, é aquela resposta que ele dá, né? Quem sou eu para julgar? Então, neste espírito, não é que nós notamos a simplicidade, porque como Papa ele poderia ter dito que tinha ali as chaves de São Pedro, que poderia falar o que quisesse, porque ele seria infalível em todo este processo. Mas não, ele simplesmente ressaltou: quem sou eu para julgar? Então, é isso que demonstra, desde esta frase, a tudo aquilo que ele representou nesse processo todo, claro que com resistência de vários grupos dentro da própria igreja, mas ele conseguiu levar uma mensagem adiante. Fez todas as reformas que deveria fazer ou que poderia ter feito para que a igreja se atualizasse mais? Não teve tempo para isso, né? Um dos grandes comentários que eu ouvi foi de que ele, infelizmente, nos últimos tempos, começou também, em razão do avançar da idade, a não ter a capacidade de implementar muitas das coisas que ele ainda antevia no início do seu pontificado. Então, é uma igreja milenar, tem as suas tradições, e Francisco conseguiu, na medida do possível, romper com algumas ou criar novos pressupostos. Agora, a grande questão é a seguinte sempre, não é? Neste processo todo, o que vem a seguir? Mantém ou altera? Como é que fica o próximo papado e como é que fica a igreja na sua atuação no futuro? É isso, professor. Padre Antônio Bogás, muito obrigado, viu, padre, por participar conosco aqui nessa cobertura, nessa manhã, nos elucidando, explicando os ritos, os momentos que nós podemos acompanhar aqui dessa despedida do Papa Francisco. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tomara que o senhor esteja conosco também para que a gente possa entender o conclave mais para frente, padre. Que beleza estar com vocês, que encantamento, eu me senti assim meio perdido no meio de tanta sabedoria, de tanta gente falando coisas grandiosas. Então, tu vês, né, Renato, o que será, será, e o que tiver que ser, será. A gente reza e espera. Sabe quando tem uma criança para nascer lá em casa? A gente fala: Deus que venha com saúde, Deus que venha feliz. E de onde se planta a paz, da paz traga a raiz, né? Então, fomos felizes com esse, fomos felizes com os outros. Espero que quem for seja amado, muito amado. Sobretudo amado pelos bons, porque ser amado por aqueles que não gostam da paz, daqueles que não gostam da fraternidade universal, esses não vão amar nem Jesus Cristo, não vão amar nem quem... O importante é que a gente siga e a gente faça, como eu digo, o Papa morreu, que ele entre para dentro da gente. Que bom ter estado com vocês, foi uma honra enorme e contem sempre. Nós aqui aprendemos, muito obrigado. O padre Tiago Cosmo, doutor em teologia, também agradecemos aqui a participação na Jovem Pan. E padre, o professor Marcos falava aí um pouco do legado do Papa Francisco, Papa que era um apaixonado por futebol, torcedor ali do São Lourenço. Nós contamos umas histórias dele aqui também em Buenos Aires, a história com o jornaleiro, a história também de encontrá-lo no metrô.
é o típico caso de que se o Papa não fosse Papa, seria um homem extremamente interessante para se ter uma conversa, independentemente do cargo. Não, padre? Muito obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço o convite e, sem sombra de dúvidas, eu acho que um grande ganho do Papa Francisco ao longo desses 12 anos foi a gente observar este lado humano do papado. Porque tanto durante o pontificado de João Paulo II, como também de Bento XVI, a gente ainda nutria uma certa reverência diante da figura do Papa, como se ele fosse, de uma certa maneira, o próprio Deus na Terra, né? E, de repente, o Papa Francisco aparece e mostra que o Papa é também um ser humano como outro, pecador e tudo mais, né? Alguém que sorria, que brincava, que fazia piadas quando era possível, naturalmente. Então, esse lado de humanização do papado, certamente Francisco colaborou diretamente para isso. A gente agradece a Deus pelo testemunho que ele deixou de humanização e também a grande expressão, que inclusive esteve sempre presente nos seus documentos, a alegria. Isso, inclusive, era algo triste de se ver nas últimas aparições dele, né? A gente não via mais sorrindo praticamente, porque o cansaço também já estava intenso, né? Certamente. Mas a gente agradece pelo seu legado e agora, como dizia o padre Antônio Bogás, a gente aguarda com esperança também o futuro sucessor de Pedro, para que a igreja possa continuar caminhando sempre e caminhando para fazer a vontade de Deus, que é para isso que ela está no mundo também. Muito obrigada. Nós falamos então com o padre Tiago Cosmo. Agora, Deise, vamos falar de conclave, que é muito importante. A morte do Papa Francisco iniciou e muitos veem como uma batalha pela alma da igreja, né? Colocando aqueles que querem continuar com as suas reformas contra aqueles que querem mudar tudo o que Papa Francisco conseguiu durante esses 12 anos, que foi uma mudança muito significativa, Deise. Eu tenho alguns pontos até para falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente vê essa cerimônia, tem uma mensagem no meio disso tudo, e eu acho que é algo que no conclave deve ser decidido, que é a igreja ela vai continuar nessa toada do Papa Francisco, que é uma igreja mais jesuíta, que olha um pouco para aqueles que ficaram à margem da sociedade, mas também tem que preservar a sua cultura milenar, ou ela vai tentar se modificar porque ela tem alguns desafios aí, ela tem que chamar os jovens, ela precisa continuar dando espaço para essas minorias, que são as mulheres, que começou isso com o Papa Francisco. Então, a partir do conclave, a gente pode ter essas respostas respondidas, né? Então, não é simplesmente como que a igreja vai enfrentar o próximo século, né? Mas ela vai ser uma igreja mais aberta e pastoral, ou ela vai ser mais rígida e defensiva, né? Então, no conclave, eu acho que a gente vai poder ter essas duas visões em disputa e uma resposta bem clara, né? Então, uma igreja que vai ver o futuro como uma adaptação cuidadosa ao mundo, ou que vai ver o futuro como uma resistência quase que heróica contra o mundo, né? Estamos aqui preservando os nossos valores e continuamos lutando contra esse mundo em mudança e fragmentado, né? Então, tem algumas mensagens que sairão desse conclave que elas são extremamente importantes, né? O tipo de igreja que o mundo deve encontrar agora na próxima geração. E só para falar também do funeral do Papa e ouvindo o padre Bogás, aqui eu fiquei pensando, porque todos falaram muito aqui em relação à mensagem que o Papa deixa. E eu gosto muito dessa questão das simbologias e do que transmite o funeral do Papa, que é muito mais simples e por mais que nós estamos observando isso, mas é uma quebra no ritual, né? Isso é muito importante. E eu gosto de fazer algumas comparações porque tem algumas obras literárias que eu acho que elas nos trazem reflexões extremamente profundas do legado do Papa, né? O Shakespeare falava que a vida é uma sombra, né? E o Papa, ele sai agora do papado dele, né? Ele sai da vida para a morte e ele deixa um legado de um servo e não de um senhor. Ele foi o líder da maior igreja católica do mundo, né? Da maior instituição católica do mundo, e ele sai dela como um servo e não como um senhor, né? Então ele comandou a maior instituição
e espiritual da humanidade, e ele sai como essa sombra que passa, mas deixa um legado de esperança. E tem um mito que eu acho que é muito importante e me fez pensar muito quando eu estava vendo aqui o funeral, que é o mito de Sísifo, que o Camus fala que o homem é o único ser que sabe que vai morrer e mesmo assim ele desafia o absurdo com a esperança. E o funeral do Papa, ele é de certa forma essa mesma resistência, né? Uma resistência que afirma que existe um sentido mesmo diante do fim. Essas centenas de pessoas observando momentaneamente o fim de um legado, o fim de uma era, de uma instituição, agora a abertura para outra era, e mesmo assim, sabendo que a glória humana é transitória, mas sabendo também que o Papa deixa um significado que é eterno, né? Então, como literatura, arte e religião se misturam, né? É isso, sem dúvida, Deise. Nós estamos acompanhando aqui no Jornal da Manhã uma programação especial voltada para o sepultamento, né, do Papa Francisco, que ocorre em Roma, na Basílica de Santa Maria Maggiore. E pela manhã você já teve aqui também o acompanhamento da missa que ocorreu no Vaticano e o sepultamento que ocorre já na Basílica, sem a presença de público, uma cerimônia mais privada. O Fábio Piperno, queria te ouvir um pouco a respeito em cima disso que está dizendo a Deise Ciocari, que a gente tem muito de se falar, é esquerda, é direita, é isso, é aquilo, mas quando a gente trata de igreja, é melhor a gente falar reformistas ou tradicionalistas, né? Porque quando a gente fala de esquerda ou direita, dá uma pegada política, e acho que no mundo que a gente está hoje, não é saudável que a gente tenha isso, não? Perfeito, Nato. E olha, complementando o que a Deise disse, né, do Papa ter sido uma figura que vestiu, enfim, a roupa do servo e não do senhor, é uma igreja cujos líderes são muito difíceis de caber em um único rótulo. Ver o público e muitas vezes os analistas, a própria imprensa, tem uma necessidade muito grande de rotular essas pessoas, esses religiosos, ignorando algumas complexidades dos contextos em que eles vivem. Então, por exemplo, o Papa Francisco, ele era de fato um progressista 20, 30 anos atrás. Lá atrás, aqui no Brasil, Dom Helder Câmara era o quê? Ele era um reformista ou ele foi um conservador? Então, essas pessoas, essas personalidades, elas vão mudando, muitas delas vão mudando com o tempo e vão se adaptando às novas eras. E não por alguma falha de caráter, é por novas percepções de mundo que eles acabam adquirindo. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma série de bolsas de apostas, aí, de especulações de veículos muito bem informados sobre o Vaticano, especialmente os italianos, e era muito curioso que no primeiro dia, um dia após a morte do Papa Francisco, essa lista de papáveis, ela tinha 4, 5 nomes, e cada um lá com o seu rótulo. No outro dia já tinha uns 8, 9. Até que, quando eu fui embora de Roma, eu vi outro dia já com 15 nomes. Então, essas especulações, elas iam crescendo na mesma proporção em que os rótulos acabavam variando. Então, por exemplo, o cardeal Jorge Tagle, lá das Filipinas, que aparece também em quase todas as listas. Você pode encontrá-lo em listas de conservadores ou também de progressistas reformistas. Por quê? Porque ele tem uma pregação com um forte olhar para a questão social, né? De acolhimento, principalmente dos mais pobres, mas das questões comportamentais, ele é extremamente ortodoxo e rígido, como acontece, por exemplo, com muitos dos cardeais que estão representando países africanos. Então, é difícil se estabelecer qual vai ser o rumo da igreja com base apenas nesses rótulos. Eu acho que a igreja vai continuar ganhando muito e a Igreja Católica talvez seja a única instituição da humanidade com 2000 anos de vida, e isso não é à toa, isso é
isso é, sim, símbolo das suas virtudes e não dos seus defeitos, que também foram muitos, é verdade, mas por entender a complexidade dos tempos e as mudanças de comportamentos também dos seres humanos. É assim que a igreja tem que se comportar.